preocupação dos pecuaristas é com invasão de terras, das fazendas, que algumas delas foram invadidas. Qual a política do senhor em relação a isso? Olha, faz tempo que sem terra não invade terra nesse país. Faz muito tempo. E Lula começou a semana exercendo uma de suas especialidades: mentir sem qualquer constrangimento. Lula, que recentemente apareceu em manchetes de jornais em que disse: quem espalha fake news é uma espécie de canalha. E aí a gente se pergunta, levando em consideração que propagação de fake news seria propagação de mentiras, estaria Lula fazendo uma autodescrição? Bem, durante a entrevista à Rádio Princesa, Lula disse que faz muito tempo que o MST não invade terras no Brasil. A gente fica se perguntando o que seria muito tempo para Lula, porque em 2023 o MST invadiu pelo menos 72 terras, de acordo com a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Pois bem, este valor ultrapassou todas as invasões que ocorreram durante o governo Bolsonaro. Durante todo o governo Bolsonaro, ou seja, de 2019 até 2022, houve 62 invasões. E durante o primeiro ano do governo Lula, 72. Somente em abril deste ano, o MST invadiu 31 fazendas, de acordo com o antagonista, durante o Abril Vermelho. Inclusive, há 3 meses atrás, o governador do estado de Minas Gerais estava fazendo um apelo durante a entrevista à Itatiaia, à Rádio Itatiaia, pedindo para que os produtores de leite gravassem vídeo, provando que eles de fato produzem em suas terras, porque em caso de invasões do MST, era bem provável que a justiça ficasse ao lado dos invasores de terra. Invasão de propriedade privada produtiva aqui em Minas. O produtor de leite, além de todo esse problema do preço, agora precisa provar, filmar que ele está produzindo. Caso contrário, a justiça leva mais em consideração a opinião dos invasores. Realmente não está fácil. Então eu quero pedir aqui a todo produtor rural, filme aquilo que você faz, você arando a terra, tirando leite, a sua propriedade, poste nas redes sociais, porque aqui, além de trabalhar, nós precisamos filmar que trabalhamos e que também estamos produzindo. Caso contrário, a opinião do invasor de terra vale mais. Invasores esses que, antes de ser eleito, Lula disse que teria protagonismo durante seu governo. E aí estão, com muito resultado, inclusive, né? Vale destacar que aquela viagem que o Lula fez à China com aquela comitiva gigantesca que você, pagador de impostos, teve que custear, o Lula levou o Stedley, né, o chefão do MST. Pois é, foi com seu dinheiro passear na China. E agora vem Lula e diz que faz muito tempo que o MST não invade terras no Brasil. Peço licença para ilustrar para você a imagem que eu tenho quando o Lula diz uma coisa dessas. Sabe o que eu vejo? Eu lembro daquele bêbado que encheu a cara no domingo e hoje na segunda-feira diz assim: faz muito tempo que eu não bebo, mas esse assunto não é sobre cachaceiro, esse assunto é sobre invasões de terra, que aliás já rendeu uma CPI no Congresso Nacional e que o governo trabalhou direitinho para esconder. O governo e a imprensa tradicional, que age como assessoria deste governo, fizeram o trabalho sujo de esconder direitinho as denúncias seríssimas que foram feitas no parlamento brasileiro. Estamos testemunhando o avanço do MST sobre áreas produtivas, respaldados pelo governo federal e em decisões do nosso judiciário. A apresentação do relatório final da CPI do MST na última semana representou o ponto alto de um longo trabalho de investigação contra escaladas de invasões de propriedades urbanas e rurais, um assunto que já estava resolvido na gestão do presidente Bolsonaro, retornou com força e agressividade neste novo governo do PT. Além de se omitir, o Palácio do Planalto premiou lideranças sem terra
com cargos na administração federal, punindo o setor econômico mais importante do Brasil, o agronegócio. Neste exato momento, facções políticas da extrema esquerda estão aparelhando o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA. Por meio de documentos, relatos de testemunhas e diligências em acampamentos, a CPI do MST descobriu uma verdadeira indústria de invasões de terra. Por trás dessa máquina de terror, existe uma organização criminosa que se aproveita do fracasso do nosso modelo de reforma agrária para a prática dos mais variados tipos de crimes. O colegiado terá como objetivo a fiscalização e a tomada de providências para imediata desocupação de áreas invadidas. Vimos que as terras invadidas são terras escolhidas por um movimento que é um movimento privado que não cabe cumprir uma política pública. E essas terras são acatadas de modo ilegal pelo INCRA. Diante das mais de 500 mil de irregularidades que o TCU e a CGU descobriram, que foram um avanço para a política de reforma agrária no Brasil, que foi graças a esse órgão externo de fiscalização que parou a reforma agrária para a regularização desses casos. O que nós vimos aqui? Infelizmente, o atual ministro de Desenvolvimento Agrário, em vez de ele acatar as leis e normas do Brasil, ele vem dizer que foi um retrocesso esses avanços dos órgãos externos de fiscalização. Fora isso, descobrimos inúmeros crimes que têm de ser autuadas às autoridades públicas, vai ser levado ao conhecimento, que estão todos diagnosticados e devem sim ver o rigor da lei ser cumprido, para que não venhamos ver aqui mais deputados coordenando o movimento, assessores de deputados também coordenando o movimento nas bases, como aconteceu lá em Santa Catarina, mas que a lei valha para todos e que as pessoas humildes que querem um lote de terra para trabalhar e não para serem doutrinadas e não para vermos crianças sendo sem terras, mirins, sem terrinhas, o que é uma vergonha, porque lugar de criança é na escola, é tendo dignidade, é tendo alimento, é não, como a gente viu lá no interior de São Paulo, de pé descalço em pleno período escolar, sendo manipuladas em centros de doutrinação ideológica. É uma vergonha que movimentos como esse ainda existam no país. Por isso, fora MST, fora FNL, fora movimentos de violação da lei e da propriedade privada. Sim à lei, sim ao Estado de Direito e parabéns a todos os parlamentares que fizeram justiça nessa CPI do MST. Bem, deputado.